Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o médico cardiologista Dr. Alexandre Sabino Neto. Primeiro, gostaria de cumprimentá-lo e informá-lo que a sua entrevista, gravada em 2010 e postada aqui pela internet, através da TV Câmara, é a mais acessada, com quase 2.000 acessos. Parabéns por isso, doutor. Obrigado, é sempre um prazer a gente poder transmitir a mensagem para todos os espectadores, para vocês, para nós todos, da comunidade, da região, até a nível nacional, respeitando o poder de comunicação da TV Câmara de Penápolis, inclusive muito simpática a cidade hoje em todo o Brasil, através do time de futebol, através da Sabrina e assim por diante. E eu, como médico, sempre gosto de participar de alguma maneira também, podendo transmitir essas mensagens e participar efetivamente na medicina atual, cada dia atualizando mais. Doutor, inicialmente eu gostaria de abordar nesse programa de hoje a respeito de que o frio aumenta o risco de infarto. Exatamente, porque, consequentemente, ao aumento do poder de utilização do corpo, ou seja, o corpo tem que produzir mais calor. Então, ele vai trabalhar mais. Como? A tireoide, por exemplo, uma glândula, vai emitir mais hormônios, T3, T4, por exemplo, para que possa produzir calor, para ver o equilíbrio da temperatura externa com a temperatura do corpo. Uma vez estando mais frio, você perde mais calor. E o organismo não pode cair a temperatura de 33 para baixo, ou seja, limite ali 34, 33,5, senão o coração para. A nossa técnica de operar coração, por exemplo, é da hipotermia moderada hoje, que nos 33 graus, 32 graus do temperatura do organismo, o coração para a gente trabalhar no coração. E a mesma coisa, então o organismo tem que produzir temperatura para que o organismo mantenha equilibrado a temperatura externa com a temperatura interna do corpo. Tá bom. Uma vez havendo mais trabalho orgânico, vamos supor, maior atividade da usina, do corpo, existe uma maior demanda de utilização do coração, maior demanda do pulmão, dos rins e assim sucessivamente. Inevitavelmente, existe um certo nível de contração arterial periférica, é onde aumenta a pressão arterial. Consequentemente, aumentam os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, que são os derrames, como aumenta também a incidência dos infartos. O infarto do miocárdio, do coração, e o AVC, que é cerebral, a gente pode chamar de infarto também, porque o AVC é um infarto. O derrame é o termo popular que a gente sempre utilizou. Uma vez havendo uma maior demanda do trabalho orgânico, aumenta todas as incidências cardiovasculares, respeitando que a doença cardiovascular é a que mais mata ainda no mundo ocidental, Europa Ocidental para cá. Europa Ocidental, as três Américas, América do Norte. No Brasil, qual que é a estimativa de mortes em função do coração? Exatamente. Hoje, atualmente, está em torno de 300 mil mortes por ano. Que isso é um índice que ainda é o primeiro índice de acidente de doenças cardiovasculares. Só que é importante salientar que uma vez havendo uma profilaxia, uma prevenção, um tratamento profilático, check-ups, aumentou os check-ups no consultório, nos ambulatórios, nos serviços públicos e assim sucessivamente, uma vez havendo maior prevenção, minimiza, diminui os problemas cardiovasculares também, como qualquer problema de saúde. Doutor, e ainda em cima dessa questão do frio, de aumentar o risco de infarto e de AVC, aí que cuidados que devem ser tomados a mais? Todo tipo de prevenção é importante. Eu sou um médico que eu gosto de colocar a situação de uma maneira bem confortável, dando qualidade de vida para as pessoas e não simplesmente tornando temeroso, fazendo com que as pessoas vivam sob um pânico. Se não chega a pressão que nós vivemos de todos os lados, social, econômico, jurídico, financeiro, assim por diante, quando você vai no médico, eu sempre costumo dizer que você tem que ir no médico, para o médico te passar a segurança, não é te punir. Proibido isso, proibido comer, proibido viver, proibido respirar, proibido ter prazer na vida. Muito pelo contrário, eu gosto de dizer
que no consultório eu gosto de promover saúde, promover qualidade de vida, felicidade, prazeres, muitas vezes promover uma educação continuada para a pessoa, porque elas vão atingindo as suas metas, prevenindo as doenças, tal qual, por exemplo, é importante que as pessoas se alimentem de maneira saudável e não simplesmente comer de uma maneira ansiosa. A grande maioria das pessoas come com o olho e não come com o gosto, com o paladar. Só que para poder comer com o gosto, com o paladar, as pessoas têm que estar relaxadas, têm que estar de bem com a vida. Você vê só, nós tivemos recentemente a visita do Papa, que foi uma coisa maravilhosa para o país, talvez até para o mundo. Isso foi transmitido em todo o sistema de comunicação, radiocomunicação, televisão e assim por diante, fazendo que a mensagem que ele passa é a mensagem da humildade, é a mensagem para que nós sempre possamos estar aprendendo. Ou seja, medicina é a mesma coisa, eu continuo aprendendo diariamente, toda hora eu estou aprendendo, inclusive tratando das pessoas. Eu vejo que as pessoas tendem a comer muito carboidrato. Pão, massa, tudo bem, é gostoso comer uma pizza, é gostoso comer um pãozinho com manteiga de manhã e tal, mas é importante dizer que é importante comer cereais, grãos, aveia, granola, é importante comer fruta, isso tudo é hábito. A gente tem que criar um hábito diário de a gente nos tornarmos repetitivos nos nossos hábitos para que não se torne sacrificante você deixar de comer um x-tudo e simplesmente comer um mamão, uma maçã, com um presunto. Eu sempre costumo dizer, por exemplo, um queijo branco, por exemplo, que é o que menor caloria tem. Então, nós temos que tornar esses hábitos um prazer e não um sacrifício. Então, quando as pessoas vão perder peso, você não tem que se tornar punitivo. Se a pessoa sofre para viver, sofre para conviver, sofre para comer, sofre, gera a infelicidade e os desequilíbrios sociais. Muito bem. Então, por exemplo, uma dica que eu sempre costumo dizer é o seguinte: naquela hora que vai dando aquela fominha antes do almoço, você está passando perto de um restaurante, aquele cheiro e tal, você passa em algum lugar e come uma proteína. O que é uma proteína? É um pedaço de queijo, um pedaço de presunto. Aquilo vai inibir sua fome a nível hormonal. Você vai minimizar a fome. Então, a hora que você for comer, você vai comer que nem o pessoal do Mediterrâneo, do Baixo Mediterrâneo, que são alimentações saudáveis. Ela vai comer com gosto, com satisfação, e não com a gula. Então, tudo é uma educação, tudo é disciplina. Mas essas disciplinas não podem se tornar sacrificantes, sempre eu costumo dizer. Tem que se tornar saudáveis. A gente nota que essa atual geração é engraçado que quanto menor o nível de cultura, maior são as aberrações, por exemplo. No alimentar, no se vestir, no se relacionar, numa boa educação, num gesto de se interrelacionar, nos entretenimentos, são os vícios que estão acontecendo na internet e assim sucessivamente. Todos esses excessos causam um desequilíbrio orgânico, mental, depressivo, social. Agora, agora 5 minutos atrás eu atendi uma advogada que, quando ela entra no pânico, ela esquece os compromissos, por exemplo, esquece, dá um pânico, dá um branco, que a cabeça não funciona. E isso gera uma sucessão de problemas orgânicos, tal qual é muito chamado comumente síndrome do pânico, por exemplo, que consequentemente vem a hipertensão e assim sucessivamente. Muito bem, é importante quando a gente aborda esses temas todos para a população de uma maneira bastante segura. Ou seja, todos os problemas são solucionáveis. A qualidade de vida hoje no Brasil é fantástica, porque nós estamos conseguindo tornar a população muito longeva. Ou seja, a idade das pessoas está aumentando progressivamente, em todos os aspectos. Conforme falou para o Papa, o senhor é argentino. Aí ele falou assim: não, eu sou argentino, mas Deus é brasileiro. E realmente, eu concordo que aqui no Brasil é um paraíso para se viver, com todos os problemas que nós temos, tal, porque é um país muito, muito particular. É um país muito confortável, tem todas as estações do ano no país todo. Ou seja, aqui embaixo está frio, lá em cima está calor, e assim sucessivamente.
mais que a população é simpática, agradável, adaptável. Então, diante desse assunto nosso, é importante dizer que apesar de o frio aumentar o índice de fatalidade, aumentar o índice de mortalidade das doenças cardiovasculares, o frio, se você souber conviver de uma maneira saudável com alimentos, com hábitos alimentares, com check-ups, procurando o seu devido médico, para que tenha uma certa regularidade, um monitoramento do organismo. Não é simplesmente bate numa consulta hoje, daqui 30 dias volta com o médico e não tem contato com o médico durante esses 30 dias. Não. Eu faço questão sempre de dar no meu cartão, o celular, vários telefones para que as pessoas possam acessar a gente, para que o paciente esteja perto de mim, mas ao mesmo tempo eu dou aquela ar de segurança, porque ele se torna uma pessoa autônoma, não dependente do médico, mas eu monitorando a pessoa. Por menor que seja o problema, muitas vezes a pessoa volta no meu consultório às vezes 2 vezes por semana. Às vezes eu atendi ontem, hoje ela voltou, ontem mesmo eu atendi um senhor, um problema que a princípio parecia ser complexo, com problemas cardiovasculares, pulmonares, uma falta de ar, não conseguia andar. Hoje ele foi lá todo contente, melhorei e tal, que não sei o quê. Quer dizer, isso é gratificante para mim, para o paciente, causa segurança para o paciente e para as pessoas. Esse programa mesmo, por exemplo, é interessante. Obrigado até por estar aqui mais uma vez, essa oportunidade de a gente poder colaborar para a população, que o sistema de saúde nosso, nacional, com todos os problemas, ele está muito bem desenvolvido, muito bem colocado e cada dia melhor. Tem esses problemas dos médicos aí, isso está sendo bom até acontecer, que eu sempre falo que uma vez que você gera competitividade, o médico tem que sair correndo e melhorar seu nível de medicina. E não é simplesmente ficar proibindo que um entre, o outro não entre e assim por diante. Eu gosto da competição. Doutor Alexandre, ainda sobre o frio, por exemplo, uma pessoa que mora em Penápolis, que nós temos uma região quente, é desaconselhável passar férias em Campos do Jordão, Gramado, regiões bem mais frias? Não, absolutamente. Eu acho que nem eu falei, toda a situação é perfeitamente adaptável. Logicamente, você, uma vez ciente da sua situação atual, você vai tomar seus devidos cuidados. Logicamente que, corriqueiramente, a partir de uma certa idade, por exemplo, apesar que hoje não tem muito sinal de idade, que uma pessoa vai fazer uma atividade física, uma academia, ela tem que passar num cardiologista, num médico, para fazer uma avaliação, para você poder fazer as suas atividades físicas de uma maneira mais segura. A mesma coisa, você vai pegar um carro, você vai viajar, fala, não, vou dar uma passadinha ali para fazer uma revisãozinha, entendeu? É aconselhável, para não te pegue de surpresa. Agora, é simples, um mero exame de sangue, um bom eletro, uma boa esteira, um eco, na área cardiovascular, por exemplo, dá uns parâmetros bastante seguros para que você possa deixar a pessoa tranquila e ciente da situação que ela se encontra. Muitas vezes uma pessoa vai no consultório para medir uma pressão e você descobre que tem uma válvula obstruída, não sei o quê. Ali você já trata, depois nós vamos comentar alguma coisa a respeito disso, e você já evite que futuramente venha a ter algum tipo de problema. Então eu sempre costumo dizer que é importante a gente dar um pulo antes do problema surgir. Eu tenho um conforto muito grande em dizer que, na amostragem que eu tenho lá no consultório, mais de suas 4.000 fichas, sei lá, alguma coisa desse tipo, que raramente eu tive alguma pessoa que infartou que estava sendo seguida por mim. Por quê? Exatamente por causa disso que você me perguntou. Você vai proteger essa pessoa. A partir do momento que você previne de todos os ângulos um eventual problema, por exemplo, o mero AS, que todo mundo fala, afina o sangue, em termos técnicos a gente chama de antiagregante plaquetário, ou seja, como se fosse um lubrificante nas plaquetas, para que não deixe formar rolhas, micro-rolhas dentro dos vasos, para que não obstrua, causando o eventual infarto, o eventual derrame, AVC, e o simples fato de tomar um AS. Como eu vou para um outro lado, uma medicina alternativa, que é o fato de você usar o poder do alho. O alho sempre teve moda, hoje mais do que nunca, está se falando muito no alho,
que ele tem uma série de características, de substâncias protetoras, desde o nível imunológico, as vitaminas C, D, E, assim por diante, como também entra no poder das cininas, que a gente diz, que nos vasodilatadores, promovendo muitas vezes numa pessoa hipertensa, que meramente põe um copo d'água à noite, com 3 dentinhos de alho, no dia seguinte toma aquela água, e isso faz muito bem para protegendo os hipertensos, por exemplo. Quer dizer, nós temos diversos ângulos que nós podemos abordar as proteções de uma pessoa. Eu, apesar de ser um médico alopata, que a gente fala, né? Sou cirurgião, sou clínico e tal, mas eu gosto muito dessa área também dos fitoterápicos, das ervas. Por exemplo, o poder do xarope do guaco. O guaco foi hoje autorizado pela Anvisa. Tanto é que existe um xarope de guaco, né? Que tanto a pessoa pode fazer em casa, como comprar uma farmácia. O poder desse xarope é fantástico. É muito melhor do que a grande maioria das crianças fica utilizando os Berotec da vida, os Atrovente, os broncodilatadores. Não que eu seja contra. Quando preciso usar, usa. Então, tem a hora que você tem que usar um antibiótico. Tem a hora que você vai usar as doses mais elevadas de vitaminas, principalmente a vitamina C, a D, a E. Então, é importante que a gente tenha sempre uma abordagem bem ampla de toda a situação e não simplesmente focar. A pessoa vai no meu consultório, eu vou ver o coração dela. Não, eu não tenho que ver o coração, tem que ver a pessoa por inteiro. Eu costumo dizer até que a gente tem que tentar dar uma olhadinha na alma da pessoa. Que eu costumo dizer que a alma, ou o espírito, conforme queira ser chamado, é o campo magnético que a pessoa tem. Porque a partir do momento que você tem uma massa, qualquer massa que você tenha, você tem um campo magnético. E o organismo, diante dessa atividade toda, também tem um campo magnético, que esse campo magnético a gente tem que mantê-lo o mais possível harmônico, diante de uma religiosidade, uma espiritualidade, diante da alimentação, do interrelacionamento social, dos seus prazeres de vida, de como você trabalha. Tudo isso é muito importante. Não adianta uma pessoa só focar dinheiro, ela está vivendo dinheiro, ganhando muito dinheiro, inclusive, e a sua vida ser uma baita conturbação. Tem pessoa que tem o prazer de só ganhar dinheiro. Tudo bem, costumo dizer que o dinheiro é muito importante, nós temos nossos compromissos, nossas seguranças. Eu acho que faz parte do show, não deixa de ser uma competitividade também no mundo capitalista que a gente vive, a gente ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que é muito importante você viver com prazer, que minimiza as doenças. Doutor, atividade física, muito se fala, qual que é o recomendado, a quantidade, o que o senhor pode falar a respeito? Atividade física, mesma coisa. Uma pessoa que tem uma atividade física regular, não precisa ser exagerado, ela naturalmente libera endorfinas que o organismo tolera, tanto o aspecto psíquico quanto o aspecto orgânico, no que diz respeito às doenças cardiovasculares, às doenças degenerativas, às doenças autoimunes. Autoimune é aquela que o organismo briga com o corpo, tipo reumatismo, psoríase e assim por diante. As degenerativas são os cânceres e assim por diante. Ou seja, quando você tem as suas atividades regulares, hoje as academias estão investindo cada dia mais com monitoramento fantástico. Aqui em Penápolis, inclusive, tem tido algumas academias bem interessantes, que tornou um hábito diário, ou 2 a 3 vezes por semana, das pessoas participarem de atividades regulares para que possa ter uma harmonia do corpo. Por exemplo, caminhada. É interessantíssimo, é aeróbico, né? Onde você promove a oxigenação. Tem pessoa que gosta de fazer a sua esteira dentro de casa, tem pessoa que gosta de caminhar num pátio ou na rua, e assim sucessivamente. E uma regularidade com relação à atividade física que possibilite uma qualidade para a saúde, qual que é? 3 vezes por semana? O ideal. Durante que tempo? Exato, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos, né? Durante 1 hora? Exato, 40 minutos, 1 hora. Eu costumo dizer que a pessoa tem que ir se adaptando, não queira ser herói logo no início, principalmente. Você tem que promover um certo condicionamento físico. Você sabe que é engraçado, eu trabalho muito, viajo muito e eventualmente eu fico em hotéis, né?
Minha mãe sempre me acompanha muito quando eu viajo, vou ficar muitos dias fora. E esses dias eu liguei no hotel para saber onde estava minha mãe estava na academia, fazendo bicicleta. Eu achei interessante isso, com 84 anos, com 6 stents no coração. E eu fiquei feliz de saber que ela estava disposta a fazer uma academia para se autoestimular, para ter uma certa regularidade física, e tornou um hábito na vida dela. Como ela faz, uma pessoa de 80 e poucos anos, imagina uma pessoa mais nova, que nem nós, tal, vocês, bem mais novo que eu, inclusive. O ar de satisfação que você sente quando você tem uma atividade física é tão boa qual qualquer tipo de prazer, o ato de amar. Eu sempre falo que o amor acho que é o grande significado da vida, o grande pulo do gato. Você amar as pessoas, ser solidárias, compartilhadoras, conviver de uma maneira bacana. E não ficar vivendo de uma maneira, tipo, sempre querendo levar vantagem, né? Doutor Alexandre, quais são as principais novidades na área da cardiologia? O senhor me falava em off que está se operando cada vez menos. Por quê? Exato. As intervenções cirúrgicas estão diminuindo, minimizando, né? Ou seja, cada dia menos invasiva. Na área cardiovascular, por exemplo, eu trouxe aqui alguns materiais interessantes, que são o mundo dos stents. Ou seja, o stent é aquela molinha que todo mundo já conhece, que põe no coração, mas essa molinha tomou suas devidas proporções, que você põe tanto em artérias cerebrais, em artérias de grande calibre, por exemplo, a aorta, os aneurismas de aorta, tal qual morreu há pouco tempo atrás o Civita, da Abril, né? Foi um aneurisma. E essas intervenções antes, o índice de mortalidade era muito grande, muito grande. Hoje em dia, se faz a maior parte das vezes por catéter, normalmente entra pela virilha. Quando você vai fazer os stents no coração, já está entrando com bastante frequência pelo próprio punho, sim, sem cortar, uma mera punção com agulhinha, os catéteres estão bem fininhos. E eu acho que isso está oferecendo cada dia mais, tirando o temor das pessoas de submeter esses procedimentos, que antigamente todo mundo tinha que pôr ponte safena, abre o coração, põe as pontes e tal. Hoje, cada dia menos faz isso. Os procedimentos, além de serem muito rápidos, coisa de uma hora e pouco, no dia faz num dia, no outro dia vai embora. Eu acho que está fantástico. Eu sou cirurgião cardíaco e pouco opero hoje, mas eu estou nesses procedimentos que a gente chama de hemodinâmica, né, das intervenções minimizadas, para que você possa dar andamento nessa atualização médica. Por exemplo, a nanotecnologia, você vai me perguntar daqui a pouco, é um outro assunto interessantíssimo. Então, o médico ele não pode ficar simplesmente satisfazendo a si próprio, falando, não, eu gosto de operar. Não, eu gosto de curar. Eu gosto de promover saúde, eu gosto de promover felicidade, eu gosto de promover segurança para as pessoas que me procuram. Nem sempre essas pessoas me procuram na minha área, cardiologista, por exemplo. É muito comum as pessoas virem com problemas neurológicos, endocrinológicos, diabetes, por exemplo, tireoide, assim por diante. Acho que o médico tem que saber se posicionar perante a pessoa que te procura de uma maneira bastante firme, bastante clara, elucidativa, e você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que ter um diagnóstico para tomar uma atitude. Doutor, nanotecnologia, o senhor comentou há pouco o que é e por que é importante. A nanotecnologia, por exemplo, para ficar bem claro, eu vi uma reportagem dessa até ontem, nos jornais aí, e é um negócio que eu sempre defendi, sempre achei muito seguro, muito efetivo, são os adesivos que você põe na pele. Por exemplo, na minha área cardiovascular, tem um adesivo das nitroglicerinas, que por exemplo, esses remédios que põe debaixo da língua, Zordil, Sustrate, e assim sucessivamente, que você usa na pele, que até saiu do mercado uma época, voltou, e agora parece que está começando a voltar. Aqui em Penápolis mesmo, sou um dos poucos médicos que utiliza isso. As farmácias até estranham quando algum paciente vai buscar, porque poucos são os médicos que utilizam isso. Só que daqui para frente vai aumentar, que grande parte dos medicamentos vão começar a ser utilizados a nível de adesivo. É muito mais seguro. Por quê? Por exemplo, o nível de
nível da substância, da droga, que vai ser absorvida pela pele, vai ser mais regular no sangue. Por exemplo, a grande maioria dos medicamentos, eles têm uma cápsula, o invólucro, que tem uma deliberação progressiva. Antigamente, qualquer droga que você ia tomar, qualquer remédio que você ia tomar para hipertensão, você tinha que tomar 2, 3, 4 vezes por dia. Hoje é muito comum você tomar uma vez só por dia, que esse medicamento vai ter uma liberação progressiva. E os adesivos, que é a nanotecnologia, eles se põe uma vez só por dia, depende a região do corpo, normalmente você põe em um lugar mais resguardado, para que possa ficar as suas 24 horas e absorção lenta e regular, manter aquele remédio regular no corpo, dando mais conforto. A pessoa tem que ficar tomando comprimido, porque existe esse dilema, né? Vou ter que tomar comprimido o resto da vida. Eu sou contra isso, você entendeu? Eu não gosto de falar isso para o paciente, inclusive porque não é bem assim. Hoje, por exemplo, as hipertensões, você trata, daqui a pouco lá na frente, você vai minimizando as medicações, e eu peguei hipertensões seríssimas, tipo 24 por 12, e assim por diante, 28 por 18, que de repente a pessoa fala, não vou conseguir sobreviver. Não, vai. Agora à tarde mesmo, eu atendi uma senhora que semana passada com uma pressão que não abaixava. Só que você tem que achar o mecanismo certo, porque cada pessoa tem uma causa dessa bendita hipertensão. 30% da população tem hipertensão. Agora, por quê? Então, é o consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, como das sociedades europeias, americanas, mundiais de maneira geral. É fato que a hipertensão, por exemplo, hoje é uma entidade, dependendo da comunidade que você vive. No mundo oriental, por exemplo, as doenças cardiovasculares quase não existem, porque lá eles meditam. Pessoal da China, pessoal do Oriente, da Índia. O japonês, por exemplo, o Japão já capitalizou, já ficou parecido conosco aqui. Então lá já começou a ter maior incidência das doenças cardiovasculares. Então eu falo para as pessoas que é muito importante esse poder da religiosidade, independente de qual venha a ser a religião. Às vezes a pessoa nem religião tem, mas tem os hábitos. Uma yoga, uma prática de meditação, qualquer que venha a ser, e assim por diante. O Buda, por exemplo, né? Os artistas, é muito comum, né? O budismo ser praticado, né? Mas de maneira geral, eu acho que nós temos que achar o eixo. Para ficar em paz. Exato, para ficar em paz. Ok, doutor, eu deixo agora espaço para as suas considerações finais. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, porque a gente, cada dia que passa, está conseguindo oferecer maior segurança para as pessoas, maior conforto, para que possa realmente vir a prevenir todos esses problemas do qual você veio a citar, os cardiovasculares, por exemplo, como, por exemplo, esse aspecto dessas próteses que nós estamos colocando em aorta, nos aneurismas, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui, que são os stents, né? A gente chama de stentão, por exemplo. Isso aqui a gente fala de multilayer. Multilayer é quando você pega uma aorta toda doente e você vai colocando. Isso aqui é uma malha de aço que você põe dentro da aorta, você vê a mobilidade dela e tal. É um assunto muito bonito, que eu estou participando agora bem ativamente, que tem dado resultados maravilhosos. Um aneurisma de aorta, antes de você operar, ficava 19 horas operando, 10, 12 horas. Hoje, em 1h30, você vai, põe um stent desse, no dia seguinte a pessoa sai andando. Tem gente que cita pra gente e fala, doutor, eu não sentia a minha perna. Aí, de repente, na hora que colocou, insuflou o stent, a minha perna eu voltei a sentir na hora. Quer dizer, imediatamente. Então, isso é bonito, quando você vê os resultados rapidamente. E a medicina está avançando muito, né? E bacana que aqui no Brasil a gente praticamente não deve nada para ninguém. Cada dia está melhor, os hospitais aí a gente vê que estão bem sofisticados. E mesmo a rede pública, eu costumo dizer que eu trabalho muito fora, em outras cidades. Eu falo, lá na minha cidade, sistema público, eles dão tudo quanto é remédio, tudo sofisticado. O nível de antibióticos, por exemplo, esses antibióticos mais breves, como dão também substâncias cardiovasculares protetoras, que normalmente em grandes cidades não dão.
lá em Penápolis dá e tal. Quer dizer, a gente vê francamente que aqui na nossa cidade esse aspecto de saúde sempre foi muito privilegiado e, se Deus quiser, vai continuar. Ok, doutor, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o médico cardiologista Dr. Alexandre Sabino Neto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Obrigado.